Tenho 104 anos e ainda hoje preparo meu café da manhã, rego as plantas do quintal, varro a cozinha e caminho até a padaria da esquina, sem precisar que alguém me segure pelo braço. Também tomo banho sozinho, organizo meus remédios numa caixinha azul e subo os 6 degraus da varanda todos os dias. Devagar, é claro. Aos 104 anos, ninguém precisa disputar corrida com o vento. Mas houve um tempo em que eu achei que perderia tudo isso, não por causa do coração, não por causa da memória, por causa dos meus ossos. Quando eu tinha 78 anos, uma queda pequena quase mudou minha vida inteira. Eu estava levando uma toalha para o varal quando pisei numa parte molhada do chão. Escorreguei e caí de lado. Não foi uma queda de escada, não bati num móvel. Foi só o peso do meu próprio corpo encontrando o piso. Mesmo assim, fraturei o punho. Lembro até hoje do barulho seco. Não foi alto, mas eu soube imediatamente que alguma coisa estava errada. No hospital, depois dos exames, a médica explicou que meus ossos estavam perdendo densidade. Ela usou a palavra osteopenia e disse que eu já estava numa faixa de risco que exigia cuidado. Osteopenia é como uma casa antiga cujas paredes ainda estão de pé, mas começam a perder material por dentro. Por fora parece tudo normal. Por dentro, alguns tijolos já não estão tão firmes. A médica não me disse que eu ficaria inválido. Também não me deu uma sentença, mas perguntou se eu morava sozinho. Aquilo me atingiu mais do que a dor no pulso. Eu morava na mesma casa havia quase 50 anos. Foi onde criei meus filhos, cuidei da minha esposa e plantei o pé de limão que ainda existe perto do muro. Naquela noite, deitado com o braço imobilizado, fiquei olhando a luz amarela do corredor entrando por baixo da porta. Pensei em alguém escolhendo minha roupa. Pensei em precisar chamar meu filho para tomar banho. Pensei em vender a casa. O medo não era quebrar outro osso. O medo era perder a minha vida antes de perder a vida. Talvez você conheça esse sentimento. Talvez um médico já tenha olhado seus exames com preocupação. Talvez seu filho observe o que você come e pergunte se você tomou o remédio. Talvez você tenha começado a andar com mais cuidado dentro de casa, principalmente à noite. Ou talvez esteja fazendo aquela conta silenciosa que ninguém confessa. Quantos anos ainda conseguirei viver do meu jeito? Eu conheço essa pergunta. Já levei essa pergunta para a cama muitas vezes. Hoje quero contar exatamente o que fiz. Vou mostrar 6 alimentos simples que comecei a comer com frequência e que ajudaram a sustentar minha alimentação enquanto eu cuidava dos ossos. Vou explicar como eu preparava cada um, quanto costumava comer, quais erros cometi e o que fui percebendo ao longo dos meses. Mas quero deixar uma coisa clara desde o começo. Esses alimentos foram importantes. Muito importantes, só que não foram a história inteira. A parte mais profunda não estava no prato. Vou chegar nela mais adiante. Primeiro preciso voltar ao dia em que tomei uma decisão. Minha irmã mais velha, Teresa, passou os últimos anos da vida com muito medo de cair. Depois de uma fratura no quadril, ela deixou de caminhar até o portão. Depois deixou de cozinhar. Depois começou a passar quase o dia inteiro numa poltrona marrom perto da janela. Quando eu a visitava, sentia o cheiro de talco, café requentado e remédio. Ela era uma mulher alegre, cantava enquanto lavava roupa, mas depois da fratura começou a pedir desculpas por tudo. Pedia desculpas por precisar de ajuda para levantar. Pedia desculpas por demorar no banheiro. Pedia desculpas até por estar com fome. Certa tarde, Teresa apertou minha mão e disse: "Não deixe o medo sentar no seu lugar." Ela faleceu 2 anos depois. Na noite em que voltei do enterro, sentei à mesa da cozinha. O relógio fazia um barulho que parecia maior do que a casa. Olhei para o meu braço ainda fraco e fiz uma promessa curta. Eu cuidaria do que ainda podia cuidar. Na consulta seguinte, conversei com a doutora Helena,
uma geriatra de voz calma e óculos de armação fina. Perguntei qual era o melhor alimento para fortalecer os ossos. Eu esperava que ela falasse o nome de um produto caro. Ela sorriu e respondeu: seu osso não precisa de um alimento milagroso. Precisa de uma equipe trabalhando todos os dias. Essa frase mudou minha maneira de pensar. Eu procurava um herói. Meu corpo precisava de uma equipe. Imagine os ossos como uma casa que passa a vida inteira em reforma. O cálcio funciona como parte dos tijolos. A proteína ajuda a formar a estrutura que sustenta esses tijolos. A vitamina D ajuda o corpo a aproveitar o cálcio. A vitamina K, o magnésio e outros nutrientes participam da organização dessa obra. Mas não adianta entregar todo o material num único dia. Os trabalhadores precisam receber pequenas entregas com regularidade. E foi assim que comecei. O primeiro alimento foi a sardinha. Sardinha com espinha. Eu sempre tirava as espinhas porque achava desagradável. Só que na sardinha enlatada, aquelas espinhas pequenas ficam macias. Quando amassadas, quase desaparecem, e nelas existe uma boa quantidade de cálcio. A doutora Helena me ensinou a amassar a sardinha com um garfo, misturar com tomate, cebola, cheiro verde e um pouco de limão. Eu comia uma porção 2 ou 3 vezes por semana, às vezes colocava no pão, às vezes comia com arroz e salada. No começo, achei o cheiro forte. Meu neto brincou que dava para saber que eu tinha aberto uma lata de sardinha do outro lado da rua. Ele exagera. Do outro lado do quintal, talvez. Também passei a procurar versões com menos sal, porque já controlava a pressão. Em alguns dias, enxaguava levemente a sardinha antes de usar. A sardinha não reconstruiu meus ossos da noite para o dia. Nenhum alimento faz isso. Mas ela colocou na minha rotina cálcio, proteína e outros nutrientes importantes, sem exigir uma receita complicada. Foi a primeira entrega de material para a casa. E foi mais ou menos nessa época que meu bisneto começou a gravar estas conversas. Ele disse que, quando uma história ajuda alguém, a pessoa pode se inscrever no canal para acompanhar as próximas. Eu disse que aos 104 anos já era tarde para começar uma carreira na televisão. Ele respondeu que isso aqui não é televisão. Continuo sem entender completamente a diferença. Mas caso minhas experiências estejam sendo úteis, você já sabe o que o menino pediu para eu dizer. Só que a sardinha não era suficiente. Meu segundo alimento foi um velho conhecido que eu tinha começado a desprezar, o feijão. Durante alguns anos reduzi demais o feijão, porque escutava pessoas dizendo que ele engordava, que era pesado e que uma alimentação moderna precisava de coisas mais sofisticadas. Eu cresci comendo feijão. Depois fiquei velho e comecei a ter medo dele. Veja a ironia. O feijão oferece proteína vegetal, magnésio e vários nutrientes que participam da manutenção do corpo. Ele não é a maior fonte de cálcio da alimentação, mas ajuda a completar a equipe. A proteína é importante porque o osso não é feito apenas de mineral. Existe uma espécie de armação interna. Na nossa comparação, a proteína funciona como vigas e madeira de sustentação. Tijolos sem estrutura não formam uma casa segura. Comecei com meia concha no almoço quase todos os dias. Quando o feijão me causava desconforto, deixava os grãos de molho, descartava a água e cozinhava bem. Também reduzia a quantidade de linguiça e gordura que antes colocava na panela. Feijão não precisa nadar em bacon para ter dignidade. Depois de algumas semanas, percebi que ficava satisfeito por mais tempo. Isso me ajudou a parar de substituir o jantar por biscoito e café, um costume que prejudicava toda a minha alimentação. Mas foi aí que a coisa ficou interessante. Eu estava colocando tijolos e vigas na casa. Ainda faltavam os trabalhadores que organizariam a obra. O terceiro alimento foi a couve.
não aquela couve cozida até perder a cor. A couve verde, preparada rapidamente, eu cortava bem fino e refogava por poucos minutos com alho. Em outros dias, colocava uma pequena quantidade no feijão ou numa sopa. Comecei com cerca de meia xícara, várias vezes por semana. A couve fornece vitamina K e outros nutrientes. A vitamina K participa de processos usados pelo organismo para organizar proteínas relacionadas ao tecido ósseo. Pense nela como a pessoa que olha os materiais espalhados e diz onde cada coisa deve ficar. Mas existe um detalhe importante. Quem usa certos anticoagulantes, principalmente medicamentos cuja ação pode ser influenciada pela vitamina K, não deve aumentar ou reduzir drasticamente a couve sem conversar com o médico. Muitas vezes, o mais importante é manter uma ingestão estável, mas isso precisa ser orientado individualmente. Quero ser muito sério neste ponto. Eu não parei nenhum remédio, não reduzi dose por conta própria, não substituí tratamento por comida. Tudo o que mudei foi informado à minha médica. Se você tem doença renal, usa anticoagulante, possui dificuldade para engolir, apresenta perda de peso inexplicada ou já teve fraturas, converse com um profissional que conheça seu histórico. Estou contando minha experiência. Não estou oferecendo uma receita igual para todas as pessoas. Na primeira vez que preparei a couve, deixei queimar. A casa ficou com cheiro de alho tostado durante 2 dias. Na segunda, acertei melhor. Com o tempo, passei a gostar dela ainda verde e levemente crocante. O quarto alimento foi o ovo. Durante boa parte da minha vida, o ovo foi tratado como culpado por quase tudo. Então eu o tirava da mesa, colocava de volta, tirava novamente. A doutora Helena não me pediu para comer 1 dúzia por dia. Ela apenas me mostrou que o ovo podia ser uma fonte simples de proteína, além de oferecer pequenas quantidades de vitamina D e outros nutrientes. Eu comecei a comer um ovo no café da manhã em muitos dias da semana, às vezes cozido, às vezes mexido com tomate. Quando queria variar, fazia uma omelete pequena com couve. O ovo ajudou principalmente porque substituiu um café da manhã muito fraco. Antes, eu tomava café preto com 2 bolachas. Às 10 horas, já estava cansado e com fome. Com ovo, fruta e um pouco de aveia ou pão, eu começava o dia melhor alimentado. Isso também teve efeito indireto. Com mais disposição, eu caminhava. Com mais disposição, eu cozinhava. Com mais disposição, eu fazia os exercícios recomendados pela fisioterapeuta. A casa dos ossos não recebe material apenas pela comida, ela também precisa perceber que continua sendo usada. Quando os músculos puxam os ossos durante movimentos seguros, o corpo recebe um sinal de que aquela estrutura ainda precisa ser mantida. É por isso que alimentação e movimento costumam trabalhar juntos. Não precisa pular, não precisa correr. No meu caso, foram caminhadas curtas, exercícios de equilíbrio e movimentos com resistência leve, orientados de acordo com minha condição. No primeiro mês, eu esperava sentir algo nos ossos. Naturalmente, não senti. Osso não manda carta dizendo que está melhorando, mas senti minhas pernas um pouco mais firmes. Consegui levantar da cadeira usando menos as mãos. Foi um resultado pequeno. Mesmo assim, chorei no banheiro para ninguém ver. Era esperança. O quinto alimento foi o iogurte natural. Eu quase não comprava iogurte porque achava que era alimento de criança ou sobremesa cheia de açúcar. A correção foi escolher iogurte natural, sem excesso de açúcar, e observar minha tolerância. Eu comia um pote pequeno, geralmente no lanche da tarde. Às vezes colocava banana, mamão ou aveia. O iogurte fornecia cálcio e proteína de uma maneira prática. Para quem não tolera lactose, existem versões sem lactose e outras alternativas fortificadas, mas é importante olhar o rótulo, porque nem todas oferecem a mesma quantidade de nutrientes. No meu caso, o iogurte tinha outra vantagem. Ele evitava que eu passasse a tarde inteira sem comer.
Quando anoitecia com muita fome, eu atacava qualquer coisa: pão, doce, biscoito, o que aparecesse. Com um lanche planejado, eu chegava ao jantar mais tranquilo. Essa parte parece pequena, mas foi fundamental. Muitas pessoas procuram o alimento perfeito e ignoram o horário em que ficam vulneráveis. O meu horário perigoso era 4 da tarde. Eu não precisava de força de vontade heróica. Precisava deixar o iogurte visível na primeira prateleira da geladeira. Depois de aproximadamente 3 meses, comecei a perceber que minha rotina estava mais estável. Eu comia em horários melhores, caminhava com regularidade, dormia um pouco melhor, mas os exames não mudaram de forma impressionante. Houve um período de desânimo. Eu queria uma prova rápida de que todo aquele esforço estava funcionando. A doutora Helena olhou para mim e perguntou: "Você caiu de novo?" Eu respondi que não. Perdeu mais peso? Não. Está mais fraco? Também não. Então ela disse: estabilidade já pode ser uma vitória. Eu não gostei da resposta naquele dia. Eu queria fogos de artifício. Recebi estabilidade. Com o tempo, entendi o valor dela. Agora chegamos ao 6º alimento. Foi o que mais me surpreendeu, porque sempre esteve na minha cozinha. A semente de gergelim. Não uma colherada seca que gruda nos dentes e faz a pessoa se arrepender das escolhas da vida. Eu usava gergelim triturado ou uma pequena quantidade de pasta de gergelim, também chamada tahine. O gergelim contém cálcio, magnésio, gorduras e outros nutrientes, mas a quantidade usada precisa ser realista, porque é um alimento bastante concentrado em calorias. Eu colocava uma colher pequena de tahine no molho da salada ou polvilhava gergelim triturado sobre legumes e frutas. Em alguns dias, misturava com limão e água para fazer um molho simples. No começo, achei o sabor amargo. Depois descobri que eu estava usando demais. Essa é uma mania humana. Quando ouvimos que uma coisa faz bem, queremos colocar uma pá inteira no prato. A dose que funcionava para mim era pequena e constante. O gergelim não substituía as principais fontes de cálcio. Ele completava a equipe. Foi como preencher pequenas frestas da casa. Também aprendi uma coisa importante sobre alimentos esquecidos. Esquecido não significa raro. Significa aquilo que estava disponível, mas eu já não enxergava como útil. Sardinha, feijão, couve, ovo, iogurte natural, gergelim. Nada disso parecia moderno, nada vinha numa embalagem dourada prometendo juventude, mas juntos formaram uma rotina que eu conseguia manter. Talvez você conheça alguém que parou de cozinhar porque se sente fraco, perdeu o apetite ou acha que já não vale a pena cuidar da alimentação. Compartilha esta conversa com essa pessoa, não para assustá-la, para lembrar que uma refeição simples ainda pode ser um gesto de proteção. Nos primeiros meses, minhas mudanças foram discretas. Na segunda semana, eu já estava tomando um café da manhã melhor. Depois de um mês, comecei a caminhar com mais regularidade. Em 3 meses, minhas pernas pareciam mais estáveis. Depois de 6 meses, eu tinha recuperado parte da força que perdera durante a imobilização do punho. Não virei um homem jovem, não pulei muro, não carreguei botijão de gás nas costas. Apenas comecei a fazer as tarefas comuns com menos medo. 1 ano depois, os exames mostraram que a perda óssea não estava avançando da mesma forma. Minha médica ficou satisfeita com a estabilidade e com a melhora da força e do equilíbrio. Com os anos, o que mais chamou a atenção dos médicos não foi uma transformação milagrosa. Foi a combinação entre minha idade, minha independência e a consistência da rotina. Eles ficaram admirados porque eu continuava fazendo o básico, todos os dias, com imperfeições, com preguiça em algumas manhãs, com semanas melhores e semanas piores,
Houve momentos em que precisei ajustar o tratamento, houve dias em que a dor me impediu de caminhar. Também tive uma infecção que me deixou na cama por quase 2 semanas. Quando voltei a andar, parecia que minhas pernas tinham esquecido o meu nome. Recomecei com poucos minutos. A estabilidade não é uma linha reta. Agora veja como a equipe trabalhava. A sardinha e o iogurte entregavam boa parte do cálcio. O ovo, o feijão, a sardinha e o iogurte ajudavam com proteína. A couve e o gergelim acrescentavam nutrientes que participavam da organização e da manutenção. O movimento dizia ao corpo que aquela casa ainda estava ocupada. O sono ajudava a manter a rotina. O acompanhamento médico observava se havia rachaduras que eu não conseguia ver. Eu não comecei tudo no mesmo dia. Primeiro mudei o café da manhã, depois trouxe a sardinha de volta, mais tarde organizei o lanche da tarde. Somente então mexi nas outras refeições. Você não precisa transformar a cozinha inteira amanhã. Escolha uma mudança que consiga repetir, mas agora vem a parte que prometi contar. Tudo o que expliquei até aqui importa, só que não é a história inteira. Se eu tivesse de colocar um número, diria que a comida representou talvez 30% da minha mudança. Os outros 70% foram mais silenciosos. Depois da fratura, comecei a viver com medo. Eu andava olhando para o chão, evitava sair quando chovia, recusava convites, dormia mal porque imaginava quedas que ainda não tinham acontecido. Esse medo me fazia mover menos. Movendo menos, eu perdia força. Com menos força, eu sentia ainda mais medo. Era um círculo. Durante meses, eu dizia que estava me protegendo. Na verdade, estava diminuindo minha vida. Foi então que voltei a frequentar a pequena igreja perto da praça. Não estou dizendo que a fé colou meus ossos. Não foi mágica. A oração me ajudou a separar aquilo que eu podia controlar daquilo que não podia. Eu podia secar o chão, podia usar um calçado firme, podia melhorar a iluminação, podia comer melhor, podia fazer os exercícios recomendados, mas não podia garantir que nunca mais cairia. Todas as noites comecei a dizer em silêncio: eu cuido da minha parte, o resto eu entrego. Aquela frase não eliminou o medo, deu ao medo um lugar menor. Comecei a dormir melhor. Com sono melhor, eu acordava com mais disposição. Com mais disposição, preparava comida. Com comida pronta, evitava passar o dia com café e biscoito. A parte emocional sustentava a parte física. Também carregava uma mágoa antiga do meu filho Roberto. Durante muitos anos tivemos uma relação difícil. Ele queria que eu vendesse a casa e fosse morar perto dele. Eu interpretava isso como tentativa de controlar minha vida. Discutimos numa tarde de domingo. Ele bateu a mão na mesa. Eu disse coisas duras. Depois ficamos quase 8 meses sem conversar direito. Eu defendia minha independência, mas estava usando a raiva como uma segunda bengala. De madrugada, repetia a discussão na cabeça. Mudava minhas respostas. Vencia a briga sozinho na escuridão. E perdia o sono. Um dia liguei para ele, não fiz um discurso, apenas disse: filho, eu sei que você estava com medo de me perder. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu: e eu sei que o Senhor estava com medo de perder a própria vida. Não resolvemos tudo naquela ligação. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Também não significa aceitar desrespeito. Para mim, significou parar de oferecer meu corpo como moradia permanente para aquela discussão. A mágoa saiu devagar. Primeiro abrimos uma fresta, depois uma janela. Com o tempo voltamos a almoçar juntos, mas a lição mais forte ainda estava por vir. Quando completei 91 anos, muitos amigos já tinham partido. Minha esposa, Laura, havia falecido. Meus filhos tinham suas casas, meus netos trabalhavam. Eu comecei a me sentir desnecessário. Acordava e pensava: para que levantar cedo? Para quem preparar comida? Para quem manter a horta? Foi uma fase perigosa. Não porque eu quisesse morrer,
mas porque tinha perdido parte da razão de viver ativamente. Então uma vizinha chamada Marlene bateu no portão. Ela precisava acompanhar a mãe numa consulta e perguntou se eu poderia ficar durante 1 hora com o filho dela, Caio, que tinha 8 anos. O menino entrou na cozinha, viu meu feijão no fogo e perguntou por que eu mexia a panela tão devagar. Respondi que feijão apressado fica ofendido. Ele acreditou. Passei a tarde ensinando Caio a separar as folhas ruins da couve. No final ele disse: "Seu Antônio, o senhor sabe fazer um monte de coisa." Foi uma frase pequena, mas naquela noite preparei o café da manhã do dia seguinte. Voltei a sentir que alguém podia precisar do que eu sabia. Depois comecei a ajudar Caio com as tarefas da escola. Mais tarde, ensinei meu bisneto a plantar cebolinha. Também passei a telefonar para um amigo viúvo toda quarta-feira. O propósito criou uma razão para eu sair da cama. Sair da cama trouxe movimento. O movimento melhorou o meu apetite. O apetite me fez cozinhar. Cozinhar organizou meus horários. Os horários ajudaram meu sono. A consistência protegeu o meu corpo. Foi assim que os 70% invisíveis sustentaram os 30% que estavam no prato. Quando eu percebi que ainda era valioso para alguém, comecei a tratar minha saúde como algo que não pertencia somente a mim. Eu precisava permanecer presente. Talvez você esteja se sentindo fraco. Talvez tenha recebido um diagnóstico que assustou sua família. Talvez esteja com medo de cair, depender ou sair da própria casa. Quero dizer uma coisa com todo o cuidado. Você não está velho demais para começar uma mudança pequena. Não estou prometendo que 6 alimentos resolverão um problema ósseo. Não estou dizendo que todos terão o mesmo resultado. Estou dizendo que o corpo ainda responde ao cuidado. Devagar, com orientação, com repetição. Comece com uma refeição. Converse com seu médico. Peça ajuda para adaptar os movimentos. Retire tapetes soltos. Melhore a luz do corredor. Escolha um alimento que caiba na sua rotina. Dê tempo ao seu corpo. Eu quero isso para você. Quero que você acorde sentindo que seu corpo ainda está ao seu lado. Quero que permaneça na sua casa, do seu jeito, pelo maior tempo possível. Quero que continue preparando seu café, abrindo sua janela e escolhendo a própria roupa. Comece devagar, mas comece. Amanhã de manhã vou abrir a janela da cozinha. O pé de limão estará perto do muro, exatamente onde estava na noite em que prometi cuidar do que ainda podia cuidar. Vou preparar um ovo com couve. Depois vou colocar uma pequena porção de iogurte numa tigela. Talvez eu caminhe até o portão. Talvez apenas regue as plantas. Tenho 104 anos. Não escapei do envelhecimento. Aprendi a não trabalhar contra ele todos os dias. Antes de ir, compartilhe esta conversa com uma pessoa que esteja precisando de esperança ou de orientação para começar. Nos comentários, escreva seu primeiro nome, sua idade e a cidade de onde está assistindo. Também quero saber qual desses 6 alimentos você pretende colocar na rotina primeiro. Meu bisneto lê os comentários para mim. Às vezes eu mesmo respondo, embora aperte as letras erradas e quase sempre precise dos óculos que jurei que estavam no bolso. Estamos formando uma mesa grande, mesmo que cada pessoa esteja numa cidade diferente. E enquanto eu ainda puder sentar à mesa e ensinar alguma coisa, ainda terei uma boa razão para cuidar da casa onde minha vida continua morando.